Luca Viegas convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Não importa o tamanho do seu sonho, nós ajudamos você a conquistá-lo. Olá, hoje eu converso com a querida escritora, jornalista, pesquisadora Lúcia Rocha. Lúcia lançou há poucos dias o livro O Menino do Poré, Memórias de Milton Marques de Medeiros. Lúcia foi a organizadora do livro. Lúcia, é um prazer, é uma honra recebê-la aqui. Você é uma pessoa que eu admiro e conheço há muito tempo, né? Fizemos um pouco de universidade juntos, né, em Natal, na UFRN, e para mim foi um prazer revê-la, né, ter ido até a sua tarde de autógrafos, lá na lojinha da TCM, no Partage Shopping, e lhe confesso que no próprio sábado, à tarde, eu já comecei a ler, né, o livro, achei super interessante, eu tenho uma admiração muito grande, sempre tive por Milton, e sempre tive uma admiração por você, pelo seu trabalho, pelas coisas que você desenvolveu. Eu queria agradecer e queria começar já perguntando como é que é essa coisa de organizar um material e transformar isso num livro? Olá, internauta de Tuca, esse grande jornalista. É um menino que eu tenho ele ainda como parece um garoto de praia. É igualzinho no tempo que a gente estudou há 30 anos, no mínimo, né, Tuca? Exatamente. Tuca, é assim, Tuca, escrever, quando você se propõe a escrever livro, é um pouco diferente do jornalismo que a gente está acostumado, porque o jornalismo é factual, você escreve agora, e ainda mais com as redes sociais e blog, tá? Então você tem que já produzir agora para daqui a pouco, daqui a um segundo. E livro não, é algo a longo prazo, é um empreendimento, não deixa de ser um empreendimento, né? Então, quando eu comecei a escrever livro, que foi para um cliente em São Paulo, há 26 anos, quando eu comecei a trabalhar com ele em 96, então, naquele momento, não vi como receita. Era algo que eu, para poder divulgá-lo bem, era dono de empresa que dava palestra no Brasil inteiro, então, para divulgá-lo bem, para mim, o livro seria um produto, né? Um produto para colocá-lo na mídia. E aí, através de um livro, ele foi no programa do Jô, para você ver, né? Legal. Foi no programa do Jô. Ele foi 6 anos depois que eu estava trabalhando ele, e na nossa primeira conversa, eu perguntei para ele o que ele estava imaginando com o meu trabalho. Ele falou assim: eu, como todo brasileiro, gostaria muito do programa do Jô. Eu falei: eu vou trabalhar para que você vá, eu não vou prometer. E, no caso, ele foi convidado, foi ligado na empresa. Pois muito bem. Então, com o Milton Marques, né, é um grande empreendedor, ele sempre teve esse perfil, desde quando terminou a faculdade, que inaugurou a TCM com mais 5 sócios, que ele não tinha dinheiro, quem tinha dinheiro eram os sócios dele, que já eram médicos, tinham idade de ser pai dele, né, tinha uma grana, mas ele tinha o conhecimento da psiquiatria, que Mossoró não tinha psiquiatria, né, a especialização dele não tinha. Ele foi pioneiro, ele é pioneiro em Mossoró nisso. Então, eu sempre o vi como um empreendedor. Empreender, montar uma casa de saúde, um hospital, você vai ter que negociar com fornecedores de alimentos, né, frutas, legumes. Então, assim, ele foi demonstrando o lado empresarial dele, daí para partir para novos negócios. Ele comprou fazenda, que a fazenda, a carne vai abastecer, o que é plantado vai abastecer. Você está entendendo como é a coisa? Então, assim, são sempre coisas a longo prazo. Eu estou falando aí do lance de empreender. Então, um livro, quando a gente resolve empreender, pensando em 6 meses, 1 ano, 2 anos. Eu comecei a biografia da minha família, Tuca, quando antes de fazer a faculdade, antes de entrar na faculdade. Tem 30 anos que eu terminei a faculdade, eu vou concluir agora em novembro, porque é um projeto pessoal que eu sempre digo, eu vou fazendo nas horas vagas, não é? É um projeto que vai me render dinheiro lá na frente, mas, por enquanto, são horas que eu devia estar na televisão, perdendo televisão em rede social. Eu todo dia, diariamente, para escrever, Tuca, você tem que ter muita disciplina. Se tem uma profissão, atividade, que todas têm, mas escrever, que puxa muito da mente, né? Você não pode estar escrevendo um livro e estar pensando: estou perdendo o Jô Soares, eu estou perdendo Big Brother, estou perdendo a Fazenda. Você não pode pensar isso. Tem que ter um foco, tem que ser bem focado, já pensando lá na frente. Vai chegar o dia do lançamento, você vai estar lá comparecendo uma sessão de autógrafo, né? Você vai estar dando entrevista, vai estar avisando os amigos que o livro está na... e por aí em diante. Então, quando o Dr. Milton
com a passagem dele em 2017, eu fiquei me cobrando por que eu não insisti mais com a biografia dele, que era algo que eu falava muito para ele. Olha, vamos fazer um Mossoró todo tempo só comigo, no papel ou no gravador. Ele falava, mas é que interessa a minha vida, você não tem essas coisas. Ele muito modesto, você conheceu a figura, né? Você Muito. pode testemunhar isso. Então, aí, quando aconteceu a passagem, que eu fiquei me cobrando mais ainda, eu disse, olha, mas ele sempre falava na coluna dele, uma vez ou outra, e é tanto que ele diz assim, Lúcia Rocha me pede para eu contar alguma coisa da minha infância, eu não sei a quem interessa, mas aí contava alguma coisa, né? Só que quando eu fui pesquisar os 15 anos de Gaveta do Oeste, de coluna Gaveta do Oeste, eu me surpreendi com o volume de informações sobre a vida dele que ele deu. Tudo na primeira pessoa. Então, em 2018, um ano após o falecimento dele, eu me encontrei com Zilene num encontro da família, e eu falei para a Zilene, para quem não sabe, eu sou prima dela, nossas mães eram irmãs, né? Para poder um pouco entender, que tem hora que eu falo com uma certa intimidade, né? Mas então, aí eu conversei com a Zilene, não vou deixar essa história passar em branco. Na hora, eu falei até assim, daqui a 2 anos seria os 80 anos de idade dele, quando eu quero lançar, no dia do aniversário dele, dos 80 anos, quer dizer, naquele dia, em 18, eu já estava com pensamento no projeto, em 2 anos aquilo ali está pronto. Muito bem, ela, tudo bem, vá fazendo, em momento nenhum me impôs nada. Eu até acho, Tuca, que ela não acreditava que eu estava fazendo, tão calada eu estava, né? Então, eu só comecei a dar trabalho à Zilene e a chamá-la, foi na hora de escolher as fotos. Isso aí eu sempre, né? E aí era assim, Lúcia, é muita foto, eu vou tirar um dia para isso, vou pedir a Neto é a motorista dela, eu estou em Tibá, vou pedir a Neto para trazer os ovos lá de Mossoró. Quando estava em Mossoró, estava ocupada com alguma coisa da TCM, que ela está mais em Tibá depois da pandemia. Então, olha, para você ter ideia, o livro foi lançado agora, em maio, até acho que uma semana de diagramação, não tinha foto nenhuma da família. Foto do Google tinha, mas assim, do casamento, né? Não tinha. O que aconteceu? Eu estava indo para Tibau direto, depois da passagem de mamãe foi morar no céu, costumo dizer, em fevereiro, e de lá para cá eu estou aproveitando, estou indo muito para Tibau, que eu não estava indo por causa dela, né? Que eu ficava muito com ela, e a casa fechada, e toda hora eu falando com Zilene, a foto, Lúcia, eu tenho que ir a Mossoró, porque Neto não sabe, enfim. Em maio, mais uma vez, ela disse assim, Lúcia, eu vou fazer o seguinte, em junho eu vou dar um chá da tarde para você, em junho. E aí a gente vai escolher essa foto, você vai passar o dia aqui. Então, quando foi no dia 9 de junho, eu já estava em Mossoró, aí o Hélio Barreto me avisou que dia 9 de julho seria o evento, a sessão magna da Sejus, em homenagem ao aniversariante do mês. O aniversariante do mês é do Tamir. Ele perguntou, será que daria para você aprontar essa biografia? Eu digo, só falta a foto. Eu vou dizer para a Zilene que vai ser lançada dia 9, e com as fotos que eu tenho, não vai ter foto de casamento, não vai ter foto com as crianças em casa, tá? Porque eu conheci esse material todinho, já tinha mexido muito, há muito tempo. Quando eu avisei para ela, disse, agora eu vou reunir essa foto, mas uma semana antes do livro ir para o diagramador, foi que nós passamos o dia escolhendo esse material, e aí foi dando certo, né? Graças a Deus, Tuca, porque essa história não podia passar em branco. Né, de forma alguma, de forma alguma. Milton tem uma contribuição fantástica para a cidade, e é interessante que quando a gente vê o teu livro, a gente percebe a contribuição para as pessoas também, os agradecimentos a ele, que são super legais, super emocionantes. Sempre foi uma pessoa admirável, sempre foi um visionário, sempre teve umas características muito agradáveis em aconselhamentos, uma série de coisas. Eu admiro muito, né? Porque eu acho que fica na memória da gente, né? Mas eu sempre gostei muito dele. E nessa época a gente estava até tendo um contato maior, porque ele estava fazendo umas ampliações, né, de um outro prédio, e ele veio conversar, porque como o meu nicho era construção civil, ele veio falar da construção, para falar de algumas empresas que eu achava que era interessante e tal. Foi bom. Lúcia, tem uma coisa que a área de Milton na comunicação, né, tem uma coisa muito forte disso, né? Até antes mesmo da TCM, eu acho, né? Que você teve um contato de um tempo, né? Fala um pouco sobre isso. Tuca, o interessante dele na comunicação é que se ele não fosse médico, ele seria um comunicador.
Ele fala que escolheu a medicina porque havia um dentista na família que era a única pessoa da área de saúde da família, era esse dentista, e ele achava bonita aquela figura de branco, né? Todo de branco. Né? Mas ele, louco pela comunicação. Então, ele foi revisor de gráfica, que foi o primeiro emprego de Mossoró. E no dia, inclusive, que ele me disse isso, já foi quando eu retornei de São Paulo, e já estava na TCM em 2004, que ele chamou o pessoal lá, não tinha nem estúdio, não tinha programa ainda, nada. Ele falou assim, olha, eu gostaria que todo o material que saísse daqui, impresso, qualquer comunicado, passasse pelo crivo de Lúcia Rocha, porque ela é uma grande revisora de livro tal, e eu sou do tempo que gráfica tinha revisão, até gráfica. Eu fui revisor de gráfica, foi assim que ele falou, né? Depois eu encontrei isso numa coluna também, uma das colunas dele. Então, a preocupação dele era tão grande com a gramática, que é o meio de você se comunicar, que ele chegou a ponto de, quando era reitor e muito ocupado, que eu acho que certamente ele fazia isso antes, quando foi ser reitor, me pediu. Ele pediu, Lúcia, eu já pedi no departamento comercial que toda a mídia que chegar, antes de colocar na televisão, eu quero que você veja. Você vai ter que aprovar, porque não admito que na emissora de um reitor, mesmo que a propaganda venha de uma agência, tenha erro de gramática. Eu não quero ser chamada a atenção por amigos em eventos de festa e ninguém diga que na emissora do reitor houve um erro, saiu algo errado. Você está entendendo? Outra coisa que ele pediu, Tuca, e eu vou já voltar ao começo dele de gramática, de comunicação, que eu não posso esquecer isso. Quando a gente começou a editar o Mossoró Todo Tempo, bem antes de eu lá, porque o Mossoró Todo Tempo começou a gravar em 2003, só tinha as câmeras, não tinha nem ilha de edição. Então, quando eu comecei a editar 2 anos depois, que ele foi lá, 3 anos depois, 2006, mas em 2005, quando comecei a editar, aí chegou na ilha de edição e falou assim, João Batista da Flex, João Batista, que é fotógrafo, você sabe quem é? Joãozinho, claro, conheço demais. Foi o primeiro editor do Mossoró Tempo. Ele falou, João, você me faz um favor? Quando você colocar assim, a legenda, o nome da pessoa, demore mais um pouquinho, rapaz, porque tem coisa na televisão que quando eu vou pegar o óculos que eu coloco, aí já tira. Então, João, muito engraçado, toda vez que a gente ia editar, João botava as letras lá e disse, cadê meu óculos, menino, cadê meu óculos? Ele fingia assim na ilha de edição, que estava atrás do óculos, porque ele imaginava doutormente procurar os óculos. Então, você vê a preocupação com ele. O que é isso? É comunicação. Né? Então, aí ele foi revisor de gráfica, apareceu uma oficina de jornalismo que Lauro da Escócia Filho fez no Mossoroense para pegar talentos, né? Certamente estavam com dificuldade para encontrar redatores, repórteres. E no Mossoró Todo Tempo, o seu Wilson Bezerra de Moura, que é escritor, eles relembraram desse tempo, porque o seu Wilson também fez, na época, essa oficina de jornalismo. Então, ao final da oficina de jornalismo, houve um concurso para redator e ele foi aprovado. Então, eu não sei exatamente o que é que ele fazia lá, que ele não explicou e não está nas colunas, mas ele fala desse concurso de redator muito bem. E aí, de lá, ele tinha feito datilografia e foi trabalhar, certamente, ou estava de graça, ou o jornal pagava muito pouco, ele foi trabalhar em 2 grandes comércios em Mossoró, mas como datilógrafo. Um comércio grande que tinha na Praça do Codó e outro que era o futuro sogro dele, o pai de Zilene Tio Juca, né? Tinha um comércio grande de frente à ponte, vamos dizer assim, de frente à ponte que sobe ali na Cunha da Mota. De lá foi quando apareceu a oportunidade dele para João Pessoa terminar o científico, que ele já imaginava, mesmo que na escola pública lá, ele fizesse o 3º ano científico lá e já tivesse mais próximo de passar no vestibular, né? Como realmente aconteceu. Então, ele manda uma carta para uma amiga da família, que é mãe do dono da mercearia que ele trabalhou na Praça do Codó, pedindo um cantinho na casa dela, até conseguir uma vaga na casa do estudante. Então, eu fico imaginando, pelas cartas que eu vi que ele trocou com o Zilene, eu fico imaginando o texto, né? Muito bem feito, e a mulher disse que estava à disposição, Dona Delfina, que ele tanto fala em Dona Delfina no livro. Então, ele vai para João Pessoa e ele quer arrumar um emprego. Ele diz assim, apesar de meu irmão mais velho, Mário Marques, estar me mantendo fora de casa, mas eu me vi na obrigação de procurar uma ocupação. Ele foi procurar um emprego numa rádio em João Pessoa, foi aprovado, fez um teste lá numa redação, foi aprovado para redator, porém, chegou uma hora que a rádio precisava de um redator locutor, e ele não tinha vozeirão, porque ele disse naquele tempo, o locutor era do tempo que tinha vozeirão, né? E ele, como ele não tinha esse vozeirão,
Ele perdeu o emprego, foi atrás de outro emprego e conseguiu emprego numa novelaria, depois passou no concurso público. Quando ele passou no concurso público, e por sinal, vou fazer medicina e já ser muito puxado, né? O dia todo isso, ele trabalha até entrando na madrugada. Existe até uma foto no departamento onde ele trabalhou lá, era um emprego em nível estadual. Quando ele volta para Mossoró, aí sim, eu já lembro bem, Tuca, porque ele casa com Vilene, vem morar vizinha minha casa na Mar Negócio, parede com parede, como se diz, e aí ele se torna rádio amador. Então, assim, eu, criança, lembro bem dele mexendo naqueles negócios lá, aquela voada, e aí a gente se divertia muito com aquilo, que Vilene achava aquilo. Ele passa o dia nesse rádio amador, isso é uma coisa sem futuro, algo assim, a gente brincava, porque a gente também não sabia o que é que ele falava, só ele que entendia, só ele que mexia com aquilo, né? Então, aí veio a oportunidade de comprar a rádio de Açu, que ele não fundou, já existia uma rádio, já existia um grupo lá, e ele foi convidado a ser acionista, ele comprou a parte, ficou com a parte maior, depois Tarcísio Maia procurou para entrar em sociedade com a rede de rádio do interior, aí vem a Curimataú, vem a Libertadora, que a Libertadora, por ser em Mossoró, ele cuidou melhor, ele dirigiu a Rádio Libertadora de Mossoró. Então, ele paralelamente, estava no consultório, estava cuidando da fazenda, foi dono de cerâmica em Açu, porque com a Rádio Açu e ele em contato lá, deve ter aparecido 1001 oportunidades de negócios para ele entrar em sociedade. Aí eu vou para São Paulo, estou morando em São Paulo, e ele começa a andar em São Paulo para comprar equipamento, para montar a TV. Como Camila, filha dele, fazia residência médica lá e morava comigo, então ele só hospedava lá no meu apartamento, e sempre a gente estava conversando sobre essa televisão. Eu tive a semana passada em Brasília, fui com Estelinha, porque a gente... Então, e um desses encontros dele lá em São Paulo foi com o dono daquela primeira TV a cabo no Rio Grande do Norte, que foi lá em Açu, não, no Seridó, lembra, né? Eu lembro uma vez que levaram no Currais aeroporto. Novos. Que ele até faleceu antes do Dr. Milton. Então, aí chegou um dia lá, eu me lembro, foi um ano antes dele inaugurar a televisão. Teve um dia que eu falei assim: doutor Milton, o senhor já entrou em qual televisão? Conhece qual televisão? Ele falou: eu nunca entrei numa televisão. Aí, peraí. Tuca, isso mostra o lado ousado do empreendedor, do homem de negócio, da visão, como você... Visionário. Né, um visionário. Falei, como assim? O senhor nunca entrou na televisão nem para dar entrevista? Não, você nunca entrou na televisão nem para dar entrevista. Eu digo, isso é como você montar uma padaria e nunca ter entrado numa padaria. Eu sabia nem como é que faz um pão, né? Pois é, eu falei assim, pois amanhã vou lhe levar para conhecer uma emissora de televisão. Não, é muito trabalho, esse trânsito de São Paulo, qualquer jeito dele, né? Eu falei, não, senhor, amanhã, 11 horas da noite, vou levar o senhor para conhecer a Rede Globo. A Rede Globo tinha acabado de ser instalada lá na Marginal Pinheiro, né? Que hoje agora lá é a Avenida Roberto Marinho. Era a Avenida Águas Espraiadas, e agora é a Avenida Roberto Marinho. Ele falou, mas você tem que me levar na maior? Meu negócio lá é modesto, é uma televisãozinha. É uma televisãozinha. Aí, quando foi no outro dia, eu disse, não, doutor Mito, primeiro que 11 horas da noite é melhor horário de trânsito. Eu tenho um amigo na Rede Globo, ele trabalha lá, ele entra de 5 da tarde e sai 1 da manhã, sempre que eu vou levar alguém lá, esse melhor horário, esse horário auxilia o horário do intervalo dele, ele mostra tudo. Pois tá certo, vamos lá. No outro dia, vamos lá, aí ele já vestiu um terno, pegou a máquina fotográfica, eu falei, para quem não queria conhecer, estava muito arrumado, né? Então, a gente chegou lá e ele ficou deslumbrado, fotografando, né? Ele tem muitas fotos, tem muita foto que ele fotografou em equipamento. E uma coisa engraçada, que tinha muito equipamento lá coberto com plástico, com tecido. Ele perguntou para o meu amigo, mas por que esse aqui está coberto? Ele falou assim, doutor Milton, como a televisão é nova aqui, é tudo equipamento novo, a gente hoje está usando apenas 20% da capacidade, porque a gente está formando profissionais para trabalhar com esse equipamento. Ele ficou até impressionado com isso. Então, ele conheceu o cenário de Ana Maria Braga, tirou foto lá no cenário de Ana Maria Braga, conheceu o Carlos Tramontina, que estava lá para apresentar o jornal Tarde da Noite, né? Engraçado que a gente não fez foto dele. Tem muita foto dele lá, mas ele não fez foto com ninguém. Ele conheceu e cumprimentou no corredor Max Nunes, que depois que ele morreu, até fiquei sabendo que ele era psiquiatra, estava tendo gravação de Jô,
Ele não deu para conhecer Jô, mas conheceu o Marcos Nunes. Ele viu o carro de Jô, ele até quis tirar uma foto do carro de Jô, mas o segurança não deixou. Acredite que ele foi barrado para tirar uma foto do carro de Jô. Coisa do menino do Poré, porque ele tinha esse lado, viu, Guto? Ele era um homem do mundo, um homem que estudou bastante, que lia demais, mas ele tinha esses momentos de menino beradeiro, que eu chamo de menino beradeiro, não é? Então, até mesmo quando a gente estava indo a caminho da Rede Globo, o meu cliente de São Paulo, João Ribeiro, que era amigo dele também, que todo mundo aqui de Mossoró, a família conhece bem, eles iam na frente do carro e eu atrás, eles só comparando assim, olha, João, esse carro que passou aqui agora, tem esse detalhezinho dourado, em Mossoró não tem carro assim, não. Às vezes ele dizia o Poré. No Poré não tem isso, não. Então, era natural que a comunicação, né, fosse muito forte na vida dele. E quando se aposentou, depois de 35 anos de médico, disse assim, agora eu vou ser o comunicador que eu sempre quis ter. E nossas primeiras reuniões na TCM, quando eu cheguei em São Paulo, eu fui para Tibau com minha mãe, o clima estava muito quente para mim, enfim, e aí ele me chama para vir colaborar, ajudar a preparar os primeiros profissionais. Então, Lia Castro foi a primeira pessoa formada em jornalismo, que chegou um currículo para ele dela, ele ligou e me apresentou, aí você vai sair com você para fazer um material, mas é tudo piloto, não vai voar, porque a gente não está no ar ainda, mas você vai aprendendo. Ele sugeriu que a gente gravasse sessões da Câmara Municipal, porque aí os câmeras, porque até então os dois primeiros câmeras, Robinho e Genil e Hilder, não, esqueci agora, lá da 2A, fugiu agora, eles estavam acostumados a gravar casamento, festa de 15 anos, batizado, aí a gente tem que mostrar aquele olho jornalístico, né? E Giovanni Rodrigues e João Federico, que vieram de fora, ensinava a parte técnica, abrir lente, fechar lente, a luz, então eles faziam isso, né? Então a gente começou a gravar as sessões da Câmara Municipal de Mossoró, às vezes ele assistia de noite, então alguém sugeriu assim, coloque tarde da noite no ar para ver no que é que vai dar, e aí de repente a cidade começou a ver sem ninguém avisar. A TCM ficava passando música no Canal 10, né, que na época não chamava Canal 10, chamava Canal Local. Então, aí eu sugeri, vamos botar as manchetes dos jornais de Mossoró, aí Gazeta, tal, o menino filmava e ficava aparecendo entre músicas, né? Vamos botar música de Mossoró, só de artista de Mossoró. Então, isso foi conquistando, que quando chegou a hora de ter estúdio, que foi com esporte, né? Giovanni conseguiu patrocínio para o campeonato estadual, aquele campeonato que o Potiguar ganhou. Então, aí ele falava, ele sempre foi aquele jeito mineiro, né? Então, ele chegou para a Estelinha, a gente vai ter que desfazer a sala de reunião para montar um estúdio, porque já tem patrocínio para o esporte, vamos colocar o esporte no ar. Então, assim, o Milton Marques, dono da empresa, se dirigindo para a filha dele, colaboradora, trabalhando na empresa, explicando como. Então, ele sempre teve esse lado. Teve um dia que ele falou assim, olha, gente, eu não estou preocupado em ganhar dinheiro com isso aqui, não. Ainda também não tinha estúdio, não tinha nada no ar. Eu vou provar que a gente pode fazer uma televisão, fazer jornalismo imparcial. Eu não sou ligada a grupo político, eu não sou ligada a grupo empresarial para estar defendendo a B e C. Isso foi uma coisa que ele deixou bem claro desde o início. Eu lamento que quem esteja fazendo jornalismo em Mossoró, ou mesmo na televisão, na TCM, não viu isso da boca dele. Quando chegou o primeiro horário eleitoral, que Mossoró já estava no ar com a TCM, ele chama Nilo Santos, falou assim, Nilo, vamos fazer um horário eleitoral nosso aqui só para Mossoró? Você vai entrevistar cada candidato a vereador, vamos dar o mesmo espaço, eu lembrei que ele até falou assim, o mesmo espaço que fulano, ele citou alguém que tem dinheiro, Tia Cícia, eu quero que Tia Cícia tenha também, Tia Cícia foi candidata. Então, chamou Cedilson Damasceno, que era do jornal, eu acho que na época era da Gazeta, e Nilo Santos apresentou com Edilson. Então, toda noite, eram 3 vereadores, se eu não me engano, falando do projeto, ele era cronometrado, que ele queria sempre essa preocupação. Mesmo tempo para todo mundo. Exatamente, e ele toda noite estava lá esperando esse vereador, levava para a sala dele, né, tomar um cafezinho. Aí ele estava mais do que realizado, sabe? Ele gostava de falar para os estudantes. Quando eu criei a oficina de jornalismo, eu já estava na TCM,
e de repente saiu uma nota outra no jornal que Lúcia Rocha está preparando o pessoal. Aí começou a aparecer pais dizendo assim, meu filho quer ser jornalista, ou minha filha, eu queria que você preparasse. Então, a oficina de jornalismo foi criada para... vamos peneirar essas pessoas que querem, até que ponto esses adolescentes vão querer ir para a televisão porque mostrar o rosto, para ostentar. Naquela época não tinha Facebook, só Orkut. Então, quem queria ostentar, ostentava no Orkut, e me apareceram estudantes, a CDL de Mossoró me cedeu aquela sala de reunião enorme, e as aulas eram 2 vezes por semana lá. Então, aí dentro da oficina de jornalismo, eu criei a Arena de Mídia, que você perdeu, foi um evento que durou 1 ano. Toda segunda-feira a gente levava um profissional de comunicação para falar em algum auditório em Mossoró, era a Estação das Artes, o auditório do SED. Quem cedesse auditório para a gente de graça, porque não era cobrado. Então, o primeiro convidado, quem foi? Milton Marques. A cidade toda querendo saber o que é que Milton Marques estava fazendo. Até então, a mídia de Mossoró mesmo não tinha procurado para dar uma entrevista, para falar exatamente o que era o projeto TCM. E eis que a Arena de Mídia convida o doutor Milton para fazer a primeira Arena de Mídia, onde ele tem a oportunidade de estar diante de profissionais de comunicação, estudantes da própria oficina, porque a dinâmica toda era os alunos da oficina, cerimonial era da oficina de jornalismo, quem ia estar na porta recebendo os convidados. Eu chegava lá e me sentava como uma pessoa qualquer, viu, Tuca? Uma espectadora. Isso gerou uma coisa muito interessante. Ele muito satisfeito, porque ia fazer arena e sempre preparando, né? E conversa aqui, conversa ali. E eu acho que foi na véspera, uns 2 dias antes, um dia antes, a Edilene me ligou e disse, Lúcia, o que é exatamente que vai acontecer amanhã? Que eu estou preocupado, que é a primeira vez, seus meninos estão preparados para fazer esse negócio. Eu disse, Edilene, não se preocupe, você vai, eu vou com isso, claro que depois eu vou chegar igual você, vou me sentar lá e tudo vai estar acontecendo. Não, pelo amor de Deus, você vai colocar Milton na primeira vez no negócio. Se esse negócio não der certo, não se preocupe, que os alunos já estão preparados. E hoje, você vê, o cerimonialista da época, que é Carlos Adam, que hoje é cerimonialista da UFESA, né? Ele era um garoto, era um adolescente. Por sinal, o nome de Adam não é Carlos Adam, ele ganhou no Carlos Adam na oficina de jornalismo. O nome dele é Adam Moraes Alves. Eu falei, com esse nome você não vai a canto nenhum. Vamos mudar isso. Aí passou a ser Carlos, porque até isso a gente falava em sala de aula e é marketing, né? Não deixa de ser. Então, o doutor Milton chegou, falou para aquela plateia, dali em diante virou notícia em tudo que era jornal e páginas inteiras de jornal, né? Ele falou, o projeto que foi sensacional, e Tuca, ele assumiu um compromisso de não faltar nenhuma oficina, arena de mídia. Então, depois da dele, aí vem alguém falar de rádio, vem alguém falar de jornal impresso, vem Neto Queiroz e Mirella falar sobre marketing eleitoral, que estavam fazendo uma campanha. E aí, ele deve ter faltado a umas 2 arenas, e a secretária dele me ligar e dizer, doutor Milton mandou dizer que hoje está viajando, ele não tinha necessidade disso. Né? Ele não tinha necessidade de estar toda segunda-feira com a agenda dele na primeira fila, assistindo profissionais de Mossoró, mandando seu recado, falando como foi o processo de se especializar em suas áreas, e ele anotava e ainda dava satisfação quando não ia. Então, isso mostra o comunicador que ele é. E tem uma coisa interessante, assim, que eu acho bem interessante. Quando eu vim para cá, para Mossoró, quando a gente começou a fazer um trabalho de jornalismo, eu já tinha trabalhado na Cabugi por um tempo, né? Então, TV Cabugi. O repórter mais bonito da Cabugi. Bondade. E aí, quando a gente começou a fazer as matérias, eu achei tão interessante, eu comentava com as pessoas, com algumas pessoas, né? Eu dizia, eu acho impressionante como as pessoas aqui em Mossoró são desenvoltas para dar entrevista. Todo mundo fala e fala bem e se posiciona e olha para a câmera e tal, não sei o quê. E aí eu fui ver que isso tinha muita coisa em função da TCM, porque a TCM fazia a cobertura dos eventos praticamente todos que aconteciam. Tinha alguma coisa, a TCM estava lá, e assim, isso não faz muito tempo não, porque eu trabalhei na TCM de 2013, eu tive lá o programa, o Espaço Imobiliário, de 2014 a 2018, a 2019. E eu ficava impressionado com isso, porque a produção era de 6 da manhã às 10 da noite, todos os dias.
Então, assim, é fantástico. A contribuição disso para a cidade, né, é uma coisa maravilhosa. Eu imagino naquela época, quando você estava, o início todo, né, esse acompanhamento deve ter sido genial. Olha, apesar de que Zilene trabalhava na São Camilo, era a grande administradora da São Camilo, ela não se envolvia, ela só passou a se envolver com a TCM em 2005, quando ele assumiu a reitoria. Mas ela, vamos dizer assim, uma vez ou outra, ela comentava, aquele olho de telespectadora, né, observadora, então a gente sempre conversava essas coisas. Quando teve um dia que teve um show de rock, eu não sei exatamente o que era, um festival de rock no Nogueirão, as bandas de Mossoró iam apresentar, e aí Dr. Milton tinha aquele negócio de dizer assim, Lúcia, por que a gente não vai cobrir? Já tinha ao vivo, né, naquele tempo. Aí eu vou já procurar uma pessoa para estar ao vivo lá. Aí Zilene tem aquela preocupação, essa pessoa está preparada, mas ao vivo não é brincadeira, a televisão está começando, você está entendendo? Engraçado, Tuca, que em 2003 chegou o equipamento, outubro de 2003, ele já me chama para a gente pensar em algumas coisas, né? E eu falei assim, doutor Milton, e programas? Mas não tem estúdio, não, mas a gente pode montar nossos próprios estúdios. Naquele ano de 2003, eu vinha publicando, a segunda-feira na Gazeta, eu lembro bem que de segunda-feira ainda tinha Gazeta e Jornal de Fato. O Jornal de Fato entrou, né? E para dizer assim, cheguei, eles fazem um jornal de segunda-feira. E Maria Emília falou para mim, Lúcio, o que é que a gente pode fazer para botar na segunda-feira de diferente, que não tem na semana, para trazer o leitor da semana, do domingo principalmente, que é o dia que vem mais jornais. Eu falei assim, Maria Emília, eu tenho um projeto de entrevistar muitos idosos de Mossoró, porque na época de faculdade, eu estudava Iuná Rosado, eu acho que você se lembra de Iuná, pagava disciplina com a gente, e mandou Tolaíde, era advogada da União, aposentada, mas resolveu fazer jornalismo. Então, eu frequentei muito a casa do pai dela, lá em Natal, e ele era tinha sido um grande farmacêutico, né? Neto, e foi criado por Jerônimo Rosato, seu Rosato, que era farmacêutico formado, e o pai dele foi o primeiro médico de Mossoró e morreu com 30 anos de idade. Então, o avô que criou ele, e daí que ele foi fazer farmácia, fez a faculdade de farmácia não mesmo, e ele conversava muito comigo, Tuca, coisas que aprendeu na faculdade que os médicos nem se tocam, vamos dizer assim. E eu saí para São Paulo frustrada porque não entrevistei o pai de Uná. Quando eu voltei de São Paulo, ele já estava morando em Mossoró, tinha deixado Natal, doutor Laíde, filho, trouxe ele para Mossoró para ficar mais perto, e a mãe. Aí eu falei, olha, eu devo uma entrevista dessa pessoa aqui, eu gostaria de colocar da segunda-feira entrevista com renda da terceira idade. Aí veio o doutor Laíde, foi a primeira, claro, e vieram outra. Então, na hora que eu ofereci para o doutor Milton, a gente pode fazer o nosso próprio cenário, a gente pode sair. Aí ele falou assim, mas que programa seria? Eu digo, por que não fazer aquilo que eu estava fazendo na Gazeta do Oeste? Na televisão, a gente vai entrevistar os idosos na casa dele, porque são pessoas que não estão acostumadas a dar entrevista, a ver câmera, que não deixa de se assustar um pouco, né? Quando a gente chega numa casa com aquele monte de equipamento e luz, e gente, pessoas, né? Aí ele falou assim, e quem vai apresentar? Eu falei, ué, o senhor. Ele falou, mas eu não tenho, eu não fiz essa televisão para mim. Eu não fiz essa televisão para a minha família aparecer, eu fiz para o povo de Mossoró. Mas eu desconheço alguém com conhecimento que o senhor tem sobre a geografia humana de Mossoró e sobre a história de Mossoró. Porque sempre vi, eu também tu lembro. Sempre vi alguém falando, fulano que era filho, porque eu alcancei fulano que era grande empresa. Aí eu disse, mas eu não tenho tempo. Aí tem uma coisa que tanto eu falei nesse dia, como voltei a falar quando ele foi reeleito reitor. Quando foi eleito reitor e reeleito. Eu disse, o senhor acha que o senhor é mais ocupado ou menos ocupado que Silvio Santos? Ele tomou um susto muito grande. Eu imagino que Silvio Santos tem umas 100 empresas, deve ter 100 mil funcionários, tal. Eu falei, é mais ou menos isso. Mas quando ele tira o tempo dele para a televisão, doutor Milton, é aquele momento. Se ele avisar a produção dele, o diretor dele, eu vou gravar terça-feira às 10 da manhã, de 10 ao meio-dia, então não é 10 em 1 minuto, não, é 10 horas. Se o senhor me disser que está disponível todo sábado de tarde, ou de 4 ou de 5, o senhor vai ficar na casa do convidado, o tempo de arte vai ser 45 minutos. Então, o programa de 1 hora, ele tem 45 minutos de arte. O senhor vai chegar, sentar, bater um papo com o convidado e vai embora. O resto deixa comigo. E assim foram todos os programas. Quando foi o candidato a reitor que foi eleito, só vamos para acabar aquela brincadeira, procura outro apresentador. Aí eu falei, o senhor acha que o senhor é mais ocupado ou menos ocupado? Aí ele desistiu de desistir. Pronto.
De novo essa pergunta, Lúcia, né? De novo, pois é. E aquele jeito de pegar e passar as mãos É. na lapela do paletó, né? Pensar em... ele tinha, eu brincava com ele, que eu dizia, eu acho impressionante como você anda impecável, né? Porque as roupas eram engomadas, né? Eram duras, né? Você via assim, elas tinham vinco, ele estava sempre impecável. Ele andava sempre com as mãos para trás lá na TV, ele chegava às vezes no final de semana. A gente estava lá fazendo alguma coisa num plantão, gravando, ou produzindo alguma coisa, ele chegava lá, bem quieto, só olhando, tal, ficava olhando. Um monge, era um monge. Ele que tinha essa áurea tão agradável, né? Apesar de todas as coisas que ele tinha. Então, essas posses, né? Vamos dizer assim, não impediam que ele fosse uma pessoa aberta e uma pessoa que passasse coisas boas para todo mundo. Então, todo mundo achava que ele era um grande conselheiro, um grande incentivador, porque ele era um grande motivador, né? Ele sempre via ele sempre viu o lado positivo das coisas. Por mais que ele tivesse, né, aquela coisa de vamos lá, vamos fazer com tal, mas ele sempre olhava para frente, sempre. E Isso isso é era uma grande admirável. característica, ele é uma grande característica do vencedor, né? O vencedor, ele vê a floresta, para ele não se contamina com qualquer notícia ruim, né? Eu já escrevi, eu acho que em torno de 18 biografias, todas essas. Se eu for fazer um livro sobre esses personagens, né, bastidores da vida dele, que não estão no livro dele, é tudo a mesma coisa. Eles atingem um padrão, que eu chamo padrão, eles atingem um padrão mental que nada os contamina, notícias. E outra coisa, característica grande que eles têm, eles dão oportunidades eles acreditam na pessoa que ela não acredita nela, ela não sabe o potencial dela. Eu vi o doutor Milton pegar jardineiro da casa dele e fazer o cara câmera. Está entendendo? O cara é câmera. Tem lá. Ainda hoje eles estão lá. Eu trabalhei com o Arnaldo Sacomani em São Paulo, e o Arnaldo sempre teve um motorista, mas ele sempre fazia assim, ele tinha um motorista, mas ele pegava o cara que cuidava da piscina, o caseiro lá, e disse, olha, eu quero que você ensine ele a dirigir, porque no dia que você não estiver aqui, por algum motivo, ele vai dirigir. Aí ele virava o motorista reserva, e por sinal, esse motorista reserva dele que eu conheci, o Marquinho, foi o grande motivador para Arnaldo Sacomani mandar o material do Mamona para o Rio de Janeiro, e o resto da história você sabe. Fantástico. Porque Marquinho ficava ouvindo no toca-fita do carro, toda hora que deixa Arnaldo no estúdio, seu Arnaldo, grava esse menino, seu Arnaldo. Homem, isso é uma porcaria, não vou botar meu nome numa banda que fala essas porcarias. Você está entendendo como é? Olha, ele deu a oportunidade para o rapaz dirigir para ele, e esse rapaz, uma pessoa do povo, público, né? Emitiu a opinião dele, que estourar e tudo. E essa coisa está aberto para as coisas que estão acontecendo, né? Sabe filtrar as coisas positivas, não fica se contaminando com coisas negativas. E pronto. Né? Eu lembro bem na última campanha, na última eleição que teve, não nessa, na anterior, que Genivan Vale foi um dia na TV. Por coincidência, eu estava conversando com o Milton quando o Genivan chegou, e o Genivan sempre foi brincalhão. E Genivan que foi que me deu o título de cidadão moçoroense, eu tenho muita gratidão por isso. E a gente falando, e Genivan ia dar uma entrevista na rádio. E eu estava lá na sala com o Milton, na sala de reuniões, conversando, tá? A gente estava falando sobre algum, não lembro o que era o assunto. Aí, daqui a pouco, Milton saiu para a sala dele, que era do lado, ali a sala era ali antes, na entrada, né? E daqui a pouco a gente só ouve Milton gritar, filho da mãe, não sei o quê. Genivan, na rádio, chegou e disse, não, o nosso candidato é Milton Marques, a prefeito e tal. E ele, não, filho, é um sacana, pô, eu falei que não tinha... Porque ele sempre foi avesso, sempre apoiou, sempre teve as coisas dele, mas ele nunca não se envolvia diretamente, né? E Zilene, eu lembro demais, no dia Zilene chegou e disse, nem pensar, nem virou de jeito nenhum, não sei o quê. Ele sempre foi nunca passou a mínima ideia na cabeça dele. Ele era visitado na casa dele por políticos. Uma vez, existe um episódio bem engraçado na casa dele, que eu
Bom, o livro foi contado por ele, ele não toca nesse assunto, dessa figura que tinha na casa dele, e quando eu for fazer outro, que eu vou fazer ainda um na terceira pessoa, né? Então, a babá das meninas, Bernadette, ela tinha mania, ela chegou na casa de Zilene quando ela tinha 3 anos, Camila nasceu. Então, o marido dela era carroceiro, mas o doutor Milton já botou o marido para vigia da casa. Passava a noite na calçada, dormindo, com o rádio no ouvido. Aí, essa figura começou a chamar todo mundo de mal pronto. Para ela, Bernadette, todo mundo... Cadê o mal pronto? Era todo mundo que andava lá era mal pronto. Podia ser qualquer médico da São Caminho, enfim. Aí, o senador Carlos Alberto estava em Mossoró. Eu lembro que foi em 93. Eu passei uma temporada de 8 meses aqui com mamãe. Mamãe estava com depressão. Aí ele vem a Mossoró e me procura. Lúcia, eu estou querendo falar com o Milton. Eu ligo em todo canto e não acho. Como é que a gente faz? Eu digo, vem aqui. Fomos no consultório, não estava na São Camilo. Onde tinha que procurar no estado? Vamos na casa dele. Chegamos lá, não sei não. Saiu cedo. Bem tarde da noite, ele me liga. Oi, Lúcia. Eu cheguei agora, Bernadette falou que você veio aqui com uma pessoa... Quem é? Eu falei, o senador Carlos Alberto. Meu Deus, eu falei, o que foi? Bernadette disse que você veio aqui com mal pronto. Todo mundo era mal pronto. Todo mundo, para ela já é falecida, mas todo mundo, ela não estava nem aí. Meu Deus, Bernadette disse que você esteve aqui com mal pronto. Ela chamou um senador de mal pronto. Lúcia. Mas ele nunca quis desuir, era uma das pessoas. Eu acho que por desuir ele seria o sucessor e estava garantido. Não tenho a menor dúvida. Lúcia, eu queria que tu me dissesse assim, o que você tirou dessa coisa toda, assim, porque você teve essa convivência, né? Tem essa coisa da família, né? Da tua família com a Zilene. Mas Tuca, a minha ligação mais com ele não é nem por causa da família, é por causa da vizinhança. Ele casou e veio morar vizinha. Então, assim, até a Estela nascer, que demorou 3 anos, eles me levavam para todo canto. Quando ele dava plantão, uma vez por semana ele dava plantão, eu dormia com Zilene, que ela não dormia só. Então, eu passava, Zilene ganhou o primeiro carro, a Brasília, aí eu começava a observar, aí aprendi a dirigir só observando. Aí o rapaz chega para lavar o carro, aí Lúcia, desce ali, tira o carro, sabe? Aí começou uma coisa que eu esqueci de falar para você, Tuca, que em 81 eu tive uma passagem na São Camilo, fiquei lá até para Natal fazer jornalismo, e uma coisa muito interessante, que voltando ao assunto da comunicação, e eu não posso esquecer isso, e está na minha mente, eu nunca esqueci, eu falo até no prefácio do livro, foi a preocupação dele com a comunicação dentro da São Camilo. A São Camilo é um hospital, né, de construção na horizontal, são muito grandes, muitos departamentos, né? Então, ele tinha aquela preocupação de alguém ser procurado, ou telefonar, ou um setor estava querendo falar com outro que era do setor. Então, havia microfone e caixas de som espalhadas em toda São Camilo, e então era assim na recepção. Qualquer pessoa, funcionário, chegava lá no microfone e dizia, fulano de tal, um ramal tal para você, fulano de tal, vem na recepção, fulano de tal, compareça à ATO, que é a terapia ocupacional, por exemplo. Então, isso foi uma das coisas que mais, depois do radioamadorismo, o próximo episódio dele na comunicação foi essa comunicação interna, essa preocupação com o público interno dentro da São Camilo. Agora você fica à vontade para concluir. Tá, eu queria te falar para a gente... Eu estava falando devido à familiaridade, né? Não, o que eu queria te perguntar, essa convivência, para né, tipo, a gente finalizando, o que tu mais viu? O que tu tirou mais assim? Porque a gente tem vários adjetivos, várias coisas para elencar para Milton, né? O visionário, né? A cordialidade, um gentleman, né? Milton era extremamente educado, extremamente simpático, por todas as coisas dele, que quem não conhecia poderia até dizer que ele era meio sisudo e tal, mas não, ele estava sempre, parecia que estava sempre de bom humor. Mesmo na época que ele teve a chikungunya, tal, que ele ia lá e ele falava, terrível, porque eu tenho que tomar corticoide, né? E às vezes eu acordo, muita dor, de repente não estou com nada, aí já tomei um chá de não sei o quê, então eu falava muito dessa... Mas mesmo assim ele estava na boa, mesmo assim ele, né, tentava ficar sempre... O que você tirou de mais fantástico, né? Porque você organizou o livro, tudo bem, que você pegou coisas que ele disse, né? Mas você tinha toda essa coisa
do seu envolvimento com ele, desse seu convívio com ele, né? O que você pegou dessa essência toda do Milton? Que ele ele nunca fez papel de coitadinho, porque a maior surpresa que eu encontrei nas colunas foi a quantidade de casas que ele morou até se casar. Então, até 4 anos de idade, quando perdeu o pai, ele já não era criado pela mãe e pelo pai por causa da doença do pai dele. Então, ele já estava sendo criado por parentes, né? Seu Né e Dona Niná, que depois vieram para Mossoró, eu conheci. Então, ele disse que lá na casa desse casal, ele tinha um quarto de criança, tinha uns brinquedos, mas quando ele era levado, ele viu o pai assim, o pai mandava chamar, ele era levado ao quarto do pai, não podia se aproximar, não podia beijar. É mais ou menos essa pandemia de hoje, não é? Então, aí ele era levado de volta para essa casa. Então, isso até os 4 anos, que ele foi morar com a mãe dele quando o pai faleceu, com 4 anos de idade. Com 11, vem para Mossoró, para a casa de outro seu Né, não é o mesmo. Esse é seu Né Bezerro, o primeiro é seu Né Aquino. Então, seu Né e Donana, que ele já tem Donana como uma grande mãe para ele, né? Numa casa onde tinha 12 filhos, desses 12 filhos, 10 eram homens, e tinha outro agregado. Então, eram 14 adolescentes e crianças, né? 12 homens, né? E divide corredor, quando eu digo corredor, porque a rede era tudo no corredor, e Joãozinho Marques, que é da fábrica de cimento, é meu irmão dele, porque é primo e irmão de criação, né? Então, o Joãozinho disse, Lúcia, de noite, quando a gente se acordava, alguns se acordavam para ir para o banheiro, saíram andando debaixo das redes dos outros para poder ir no banheiro, né? Então, mas ele citou isso, nunca ouvi da boca desse homem que ele morou. Eu nunca vi falar para a filha dele reclamar alguma coisa da vida, você tem vida boa, eu não tive essa vida, nunca. Isso que me impressionou. Eu nunca vi um pai se sentar no chão com o filho para brincar. Sabe? Quantas e quantas vezes a gente estava lá brincando no chão e ele chegar e sentar e falar com as filhas, como a gente vê hoje lá em Londres, a mulher a esposa, a nora de Charles, cada vez que desce do avião e vai falar com o filho, ela se agacha e ela já até explicou. Para ficar na altura no nível da criança. Isso, nos anos 70, ele já fazia com a filha dele, que eu via. Você está entendendo? Aquela paciência maior do mundo de Jó, ter tempo para entrar na piscina com as filhas, sabe? Andar de bugre em Tibau, e ele era ocupadíssimo. Era um homem, já sempre foi um homem muito ocupado. Só tinha ele, psiquiatra. Até Mossoró começar a ter psiquiatras, e na família foi uma enxurrada de psiquiatras na própria família Freires, né? E eles aí disseram que foram influenciados por ele. Tem sobrinho, tem primos. Esse seu Né, que ele morou até os 4 anos de idade, teve um filho que é o pai de Dr. Bonege Aquino. O pai dele, que Dr. Milton morou na casa dele até os 4 anos de idade, né? Genário é sobrinho, filho de seu Mário. Aí Zé Hélio, irmão de Zilene, primo dele, que você sabe, não sei se você viu aí no livro, que ele era primo de Zilene em 2º grau. Né? É outra coisa também interessante, né? Coisa de interior, né? Zilene nasceu em Ipanema, que a mãe foi trabalhar lá e conheceu o tio Juca, casou, e aí, cidade pequena, acontece isso. Então, me impressionou muito isso, porque ele nunca reclamou, nunca vi esse homem reclamar nada. Nunca. Eu tento até puxar da minha mente alguma cena onde ele dá um rompante, não existiu. Né? Parecia todo tempo zen. Eu fui no programa de Von Núvio e ele me perguntou isso. Lúcia, ele sempre foi assim? Você nunca viu uma cena? Não. Eu já vi paciente da São Camilo dar tapa, bater no rosto dele, eu vi. Eu, garota, com ele dentro da São Camilo, até contei no programa de Von Núvio. E dentro de mim, naquele momento, ficou assim, oba, é hoje que ele vai socar alguém. E é ele. O que foi que eu fiz para você naquela paciência? A gente estava andando no jardim, né? E essa paciente chegou, coisa de paciente mental, né? Uhum. E aí eu fiquei dentro de mim, não, é hoje que eu vou ver se eu me reagir a alguma coisa. Não, pelo contrário. O que foi que eu fiz? E assim... Daí criou essas 3 meninas, todas da área de saúde, né? 3 médicos e uma dentista. Elas estão criando os filhos pelo exemplo, porque ele criou essas meninas pelo exemplo. Ele não tinha tempo para... Eu acho que, eu não sei se ele chegou aí em reunião de pais e mestres, né? Que a gente é de uma geração, né? Hoje deve ter online, né? Certamente fez esse papel. Zilene é uma grande
mulher por trás dele, né? Porque ela dizia assim, ele compra e quem vai cuidar sou eu. Então, até onde eu me lembro de Zilene, ela trabalhava, Tuca, até o minuto de ir para a maternidade ter filho. Sempre véspera de ter filho, estava lá preparado enxoval, mala de bebê, e eu tenho bem na mente até cada carro que ele tinha quando passou em casa com Zilene para pegar o enxoval para levá-la na maternidade. Ele gostava de carro grande, aqueles Landau, né? Ele sempre gostou desses carrões. Aí chegou uma hora e, de repente, eu vejo o doutor Milton naquele golzinho, a gente ia gravar o programa naquele gol do modelo antigo, novinho, mas era do modelo antigo, né? Sem vidro elétrico, ele chegava nos cantos, fechava o vidro na manivela, não tinha ar-condicionado, e a observação, né? Vamos dizer assim, as pessoas, quando a gente ia gravar o programa na hora, doutor Milton chegar nas casas era um evento, que a pessoa dizia, imagine que o doutor Milton vai vir aqui em casa, imagine que o doutor Milton vai lá no meu pai gravar com meu pai, vai, a gente vai chegar lá sábado, homem, diga logo se é verdade, porque se for verdade, a gente vai preparar um lanchinho. Eu digo, vai, a gente vai. Como a cidade não estava toda não estava, não tinha programa no ar, a gente começou, não tinha programa no ar, então as pessoas não viam o programa no ar, não tinham certeza se ele ia chegar, né? Então, assim, aí quando a gente chegava, poxa, ele veio, eu não acredito. Maravilha. Então, é presente. As casas onde o doutor Milton esteve gravando o programa dele, foi um dia que aquelas famílias nunca esqueceram. Você pode ter certeza. Isso é aí muito bom. Mostra o humanitário, o homem que vai até o povo, né? Ele marcou por onde ele passou, né, Lúcia? Ele deixou boas lembranças em todo mundo. Milton é uma pessoa impressionante. Eu estou há 12 anos em Mossoró, eu não lembro de nenhuma pessoa ter falado mal de Milton. Alguma coisa que desabone a conduta dele, eu não lembro de ninguém chegar para mim e dizer, não, porque Milton, não, porque ele na reitoria, não, porque ele não sei. Não, só lembro quando as pessoas olham e dizem, você teve a sorte de conviver com ele, porque ele era maravilhoso, todo mundo... É muito legal isso, né? É muito bonito isso. Você viu o capítulo do Réveillon? Sim, que ele foi entrar O homem nem sabia que era ele, que não foi aquele esqueceu as senhas, né? Ele estava chegando, faltavam 12 minutos, né? Ele disse, olha, não, mas e como é que eu vou saber? Acredite na minha palavra, né? E o rapaz, que ele fala com bondade, daquele bom homem que eu nunca mais vi, né? Que era tipo assim, eu estou escrevendo aqui para ver se ele vai ler e vai lembrar de mim, alguma coisa desse tipo, né? E ele fala que todo ano, na noite de ano, ele se lembrava desse episódio, né? Chegar no clube para uma festa, não ter a senha, em outra cidade, uma capital, todo mundo dançando lá dentro, não tinha celular para ele comunicar para quem o convidou e dizer assim, mas eu lhe dou minha palavra, como é que eu vou saber? Eu dou minha palavra, o rapaz bateu o nome dele, então pode entrar. Muito legal, né? Eu lembrei disso quando eu era criança, né? Ele um dia me pegou, você veja a preocupação dele, ele um dia me pegou, ele tinha um Fusca ainda nesse tempo, ele falou, Lúcia, você gosta de nadar? Alguma coisa assim, ele falou, eu quero levar num canto para você, todo final de semana, ir para lá se divertir. Aí eu pego um biquíni, qualquer coisa assim. Aí chegou lá, parou na porta da CDP. Naquele tempo, a CDP era um clube de elite, né? O povo só filhos de sócios que tomavam banho na piscina de lá, tinha trampolim, né? Aí eu nem sei se ele era sócio. Enfim, ele me levou lá. Aí chegou na portaria e falou assim, olha, tá vendo essa garotinha aqui? Aí todo sábado e domingo que ela chegar aqui, deixa entrar, tá ok? Pronto. Naquele dia eu já fiquei lá, ele foi embora. Aí nos outros finais de semana, era na minha bicicleta. Aí eu, quando vi esse do Réveillon, me lembrei. Ele tinha tanta moral que ele falou lá, mas era em Mossoró. Eu não sei como foi aquilo, mas eu me vi uma privilegiada, não é? Sem carteirinha, mas todo sábado ou domingo, quando eu queria, tomava banho lá, porque ele me levou lá e disse, olha, essa garotinha aqui, olhe bem o rosto dela, todo sábado e domingo. Ela vai estar por aqui. Lúcia, as pessoas que querem encontrar o livro, que querem adquirir o livro, como é que elas fazem? Eu, em primeiro lugar, agradeço a oportunidade que você está dando para uma conversa de profissional para profissional. Né? Eu mostrei, durante a entrevista, ele vai aparecer, porque eu mostrei você, quando eu encontrei você, né? E mostrei, mas mostre que eu acho que é bem legal. Essa capa ficou ótima. Esse livro está à disposição em todas as lojas da TCM, nas cidades onde tem TCM, que são 10 cidades além de Mossoró, e agora está chegando em Tibau, né? Então,
Seu programa vai lá na quarta. Sábado a gente vai ter uma sessão de autógrafo pela manhã em Ipanema, na loja da TCM, no centro de Ipanema, e à noite no Poré. Legal. Vai haver uma missa, né? Então, antes da missa, vai haver uma sessão de autógrafo. Eu pediria a sua permissão, Guto, para citar aqui algumas pessoas que participaram do projeto, que estão aqui na ficha técnica, que um livro a gente não faz sozinho, claro, não. Lógico, lógico. Né? E por dever de justiça, eu gostaria de registrar digitação e transcrição. Giovânia Gomes é uma aluna minha, estudante de letras, esse é o terceiro livro que ela faz essa participação. Eu não digito mais, não transcrevo mais entrevista. Então, alguns livros meus, eu tenho mais 2 pessoas que trabalham comigo nessa condição. Então, aí a revisão, a própria Giovânia Gomes, que ela já vem revisando outros livros não feitos por mim, como estudante de letras, e Naide Rosado, filha de Desli, que mora no Rio de Janeiro, que é uma pessoa fantástica, que conhece Mossoró mais do que os primos dela que moram aqui, vamos dizer assim, e foi um prazer convidá-la, que ela tinha muita curiosidade sobre Dr. Milton. Então, como ela é uma mulher muito vernácula, e Naide, você vai ser a revisora desse livro, porque eu sempre faço questão, Guto, de colocar um revisor. Carlos Ado é meu revisor desde o primeiro livro aqui em Mossoró, em 2005, mas ele está muito envolvido com o mestrado dele, não pôde revisar esse livro. Então, aí eu convidei para fazer a primeira orelha, que eu lembrei de um texto que ele fez em 2004, no tempo da oficina de jornalismo, você deve ter visto. Então, assim, está muito bem colocado nessa primeira orelha e merecedor, porque quando ele escreveu isso em 2004, ele era um simples estudante de jornalismo, né? Ele dá um testemunho de quem era Milton Marques, que os olhos dele viram naquela época, então não podia faltar essa orelha de Carlos Ado. Não está na revisão, mas está aqui na orelha. A capa e o projeto gráfico de Odilan Araújo. Odilan Araújo diagramou esse material em 48 horas. Devido ao atraso no material fotográfico, então ele tinha 48 horas para diagramar, e foi diagramado em 48 horas, conforme prometido. Essa foto da capa pertence ao acervo do Colégio Estadual, como ele estudou lá, ele estudou no ano 1955, portanto, tinha 15 anos nessa foto. Foi Lindomar Faustino que conseguiu para mim, aí está aqui o registro, reprodução do Lindomar Faustino. E essa foto de Dona Zilene com o Dr. Milton foi ideia do próprio Odilan, que é da agência Elevado, você sabe que é Odilan, foi ideia dele colocar essa foto aqui, porque ele leu o livro. Em 48 horas ele leu o livro, montou o projeto, né? E ele é o cara que leu o livro mesmo, antes de sentar. Ficou ótimo, a capa ficou muito boa. Ficou muito bonita. Então, essa foto ele achou show, achou top, e achou que Dona Zilene merecia estar na capa por conta da contribuição que deu para a carreira do marido e para formar, ajudar na formação do caráter do homem Milton Marques de Medeiros. Aí tem fotos de Célio Duarte, Luciano Leles, Wilson Moreno, Manuelito Pereira, Lindomar Faustino e o acervo da família. Então, são 192 páginas, álbum colorido, fotos coloridas, que você vai usar aí na edição. São mais de 100 fotos, né? Foto de neto, foto na intimidade com as filhas, enfim. E é isso. Eu só tenho que agradecer. Quem não puder ir em nenhuma loja da TCM pode entrar em contato comigo através do WhatsApp 9668-4906, que o motoboy vai deixar apenas por R$50. Via correio para fora de Mossoró, R$60, 60. Maravilha. E aqui, outra capa com o texto, onde a gente faz um resumão. Esse livro faz parte do projeto da Lei Aldir Blanc, foi contemplado com a Lei Aldir Blanc, que é da Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo. Coloquei o selo da Fundação Mossoroense, da Fundação Bantam Rosado, que eu faço questão. Sai pelo selo Amigos da Pinacoteca, que é da professora Isaura Amélia, e o médico Iaperi Araújo, amigo do Dr. Milton, psiquiatra de Natal, em parceria com a Queima-Bucha de Gustavo Luiz. Que maravilha. Lúcia, muito obrigado. Eu queria colocar... Obrigada, digo eu. Queria colocar o Tuca Viegas Convida à sua disposição. Eu sei que tem outros trabalhos que estão vindo por aí, né? Eu não vou fazer spoiler aqui, mas eu quero me colocar à sua disposição na hora que você quiser, para a gente conversar, para a gente bater um papo. Dizer que foi um prazer muito grande falar contigo, prazer revê-la, né? E que eu estou aí. A gente está perto agora, então qualquer coisa é só dar um toque para a gente conversar, bater papo e mostrar essas coisas boas que você está trazendo para todo mundo.
tá? Tá certo. Eu gostaria muito, Tuca, que a gente voltasse a conversar sobre a possibilidade de você também entrar nessa, de pesquisar, porque isso é apaixonante, Guto. É apaixonante, é outra vida para você, sabe? Quem sabe você via biografar algumas figuras aqui de Mossoró que a gente está precisando. A gente precisa formar novos historiadores, novos pesquisadores, porque não é fácil. A safra está em extinção, né? Tem muita gente em Mossoró para a gente trazer essas histórias, tirar do fundo do mar e trabalhar como pega um carvão e faz um diamante. Tá bom, vamos conversar sobre isso. Por favor. Beijo, prazer te ver. Muito, muito obrigada. Muito obrigado. Você que está acompanhando, aproveita e se inscreve no canal. Se quiser contribuir com o programa, entra no nosso Pix que está por aí. Um abraço e até a próxima entrevista. Tuca Viegas convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Não importa o tamanho do seu sonho, nós ajudamos você a conquistá-lo.